Eu quero cumprimentar a cada um de vocês com a paz e a graça de Cristo Jesus e desde já agradecer por você estar assistindo esse vídeo e poder assim receber a instrução da Palavra de Deus no seu lar. Me chamo Pastor Kennedy, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Acopiara, no interior do Ceará. E hoje eu quero falar acerca do tema, o firme alicerce para a família de Deus. Convido, portanto, você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio 6, versículos de 4 a 16. Esse é um texto fascinante da palavra do Senhor e certamente Deus o usará para nos abençoar. Deuteronômio 6, de 4 a 16, nos diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Amém. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus e rogar a sua direção para as nossas vidas e para a mensagem de hoje. Bendito Senhor e amado Pai, nós mais uma vez nos apresentamos diante de Ti para suplicar-te que nos edifiques por meio da palavra sagrada da Bíblia, das Escrituras. Vem, portanto, Senhor, nos instruir acerca da porção que acabamos de ler e pedimos a graça para expor hoje. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, certa feita, o nosso Senhor Jesus subiu a um alto monte e começou a proferir uma mensagem acerca da conduta que deveriam ter os seus verdadeiros discípulos. Essa mensagem ficou conhecida como o Sermão do Monte. Vai do capítulo 5 ao 7 do Evangelho de Mateus e se constitui basicamente em uma leitura aprofundada dos 10 mandamentos. É chamado por muitos o Sermão do Monte de o coração da lei. E é fascinante, eu recomendo que vocês o leiam e, se Deus permitir, no futuro breve, estaremos expondo aqui em nosso canal. E ao final deste sermão, Cristo proferiu as seguintes palavras que estão registradas em Mateus 7, de 24 a 27, que eu quero passar a ler para a nossa edificação. Diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato
que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, a casa edificada sobre a rocha se constitui naqueles que ouvem e praticam os ensinos de Cristo, que ouvem e praticam a palavra de Deus. Amados irmãos, se há um alicerce firme para a família de Deus, tal alicerce não é outro senão os ensinos do Senhor revelados em sua santa palavra. A Bíblia é o firme alicerce do povo de Deus. Sem ela, sem a Bíblia, estamos fadados de fato à ruína. E o texto que nós reservamos para hoje contém 5 verdades importantes sobre o ensino das Escrituras que se constituem em uma sublime responsabilidade para aqueles que pertencem a Deus. A família cristã, a família do Senhor, precisa ser educada nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela é a base da nossa fé. A Bíblia é o alicerce para que uma família que teme a Deus, que honra a Deus, que serve a Deus, possa se conduzir neste mundo obscurecido pelo pecado. Portanto, o desafio que nos é posto no texto de hoje é o desafio de educarmos a nossa casa nas Sagradas Escrituras. O livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés. Seu propósito era lembrar o povo acerca das leis do Senhor, visando um renovar da aliança com este antes que adentrassem a terra prometida. Foi escrito cerca de 1400 anos antes de Cristo, nas campinas de Moabe. E ele é uma repetição da lei para que o povo nunca se esquecesse de seu Deus e permanecesse a servi-lo por toda a vida. O texto que agora veremos é a mensagem central deste livro e serve de alerta para nós que amamos a nossa família e que também amamos ao nosso Senhor. A primeira verdade que eu quero destacar para nós hoje é o que nós devemos ensinar. E o texto que estamos expondo nos revela exatamente qual deve ser o conteúdo a ser ensinado em nossos lares. E este conteúdo se constitui na palavra do Senhor. Nós lemos nos versículos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Meus queridos irmãos, as famílias de Israel deveriam aprender que existe apenas um único Deus digno de ser adorado. Este Deus deve ser amado pelo seu povo de todo o coração. Por essa razão, o Senhor entregou ao seu povo a sua lei para que por meio dela o povo amasse a Deus sobre todas as coisas e o obedecesse, amando ao seu próximo como a si mesmo. Esta lei está basicamente resumida nos 10 mandamentos que se encontram no capítulo 20 do livro de Êxodo. E nos versículos de 1 a 11, nós temos a lei do Senhor. E eu quero ler para nós nesta noite. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, e não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso, ou do dia do Senhor, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Mas o sétimo dia é o dia do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nos versículos de 12 a 11, nós aprendemos acerca de amar ao Senhor sobre todas as coisas. Os versos dizem: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então essa era a lei do Senhor. E o texto que estamos expondo hoje diz claramente que era necessário que os lares do povo hebreu estivessem tomados da lei do Senhor. Em outras palavras, a palavra de Deus deveria ser ensinada, lida e praticada dentro dos lares do povo que amava e servia ao Senhor. Sem sombra de dúvidas, o nosso lar se torna uma casa de bênção, um lar fortalecido, abençoado por Deus, na medida em que este lar é um lar que obedece ao Senhor. É um lar que tem prazer nas leis do Senhor. É um lar que tem satisfação em andar nos caminhos de Deus. Mas muitas vezes o nosso lar está cheio de coisas ruins, ao invés de estar cheio da palavra de Deus. Muitas vezes os nossos filhos têm seus pensamentos tomados pelas muitas distrações desta vida e não têm o seu pensamento tomado pelas Santas Escrituras. Queridos pais, irmãos que me ouvem, é imprescindível que nós resgatemos a leitura familiar da Palavra de Deus. É imprescindível que nós resgatemos o culto doméstico, que nós reunamos os nossos filhos em torno da Palavra de Deus, para que eles se tornem homens e mulheres de bem no futuro. Então, o que ensinar é a Palavra de Deus. Não estou dizendo que você só deve ensinar a Bíblia, não. Mas a Bíblia é um ensino que não pode faltar na sua casa. A segunda questão que o texto fala com bastante clareza é a quem se deve ensinar as Escrituras. E aí eu já mencionei um pouco disso agora, mas quero reforçar nos versos 6 e 7. Esta passagem nos diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Queridos, nem sempre cumprimos, infelizmente, este mandato de Deus. Gastamos e investimos pouco em fazer com que o nosso lar conheça a lei do Senhor, conheça o seu Redentor, e o prejuízo disso vem depois. Nós precisamos despertar e enredar todo o esforço possível para que a nossa casa seja um lar onde as Escrituras estão presentes. Quando nós pensamos nos cristãos puritanos, por exemplo, eles tinham esse zelo para que o seu lar fosse regado pelas Escrituras. Era comum que, quando chegassem do culto com seus filhos, os filhos não existiam as salinhas das crianças no culto, os filhos ficavam nos bancos ouvindo a pregação com os pais, e quando terminava ali o culto e eles chegavam em casa, e então durante toda a semana, todos os dias da semana, ocorriam os cultos domésticos, eles rememoravam a pregação com seus filhos durante a semana. Eles cantavam hinos piedosos, eles cantavam os salmos. Li em um livro muito precioso, escrito por Leland Ryken, que diz que as crianças puritanas, elas tinham, com 8, 9 anos de idade, elas tinham todo o saltério em sua memória.
E muitas vezes os filhos da nossa geração, de lares cristãos, sequer têm um único capítulo da Bíblia, um único salmo em sua memória. E a própria palavra de Deus diz que se nós guardarmos a palavra no coração, estaremos blindando a nossa alma para não pecarmos contra Deus. Onde é que diz isso? Salmo 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós envelheceremos, os nossos filhos crescerão, baterão asas do nosso lar, seja para estudar fora ou quando se casarem, forem morar em outro lugar, e nós não poderemos estar assistindo-os tão de perto como nós fazemos hoje. Mas se a palavra de Deus reinar em seus corações, eles serão sábios, prudentes e tomarão as decisões cabíveis nos momentos mais difíceis de sua vida, porque os seus pensamentos são regidos pelas Sagradas Escrituras. Nós estaremos orando por eles, mas eles estarão indo à casa do Senhor, à igreja, e aprendendo das Sagradas Escrituras. Esse texto também nos revela a maneira de ensinar as Escrituras. E é muito rico a forma como o texto nos é apresentado por Moisés, escrito por Moisés. Vejam vocês do verso 7 ao verso 9. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, e também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Em outras palavras, em tudo o que fazemos, nós devemos ensinar as Escrituras. Em toda a nossa conduta, as Escrituras precisam ser ensinadas. Seja ao levantarmos, ao nos deitarmos, andando pelo caminho, em nossa sala, pela rua, na maneira como nos sentamos à mesa, na forma como hospedamos as pessoas em nosso lar, na maneira como dirigimos o nosso automóvel. Claro que não havia automóvel nesse texto, mas o texto está demonstrando com toda clareza, com toda precisão, que em toda a nossa conduta diária, o Evangelho deveria estar sendo ensinado aos nossos filhos. E aí é interessante que as modernas técnicas pedagógicas e as análises que se fazem hoje já constataram que nas chamadas primeira infância, nos primeiros anos de vida, as crianças elas se espelham naquilo que veem mais do que naquilo que ouvem. E então a palavra ela é ensinada não só com o nosso falar, mas com o nosso mostrar, com o nosso exemplo. E então quando elas crescerem, elas poderão testemunhar, olha, o meu pai fez assim, minha mãe agia assim. Eu aprendi isso com os meus pais. Quando você está assistindo qualquer depoimento de qualquer filho sobre os seus pais, ele sempre vai mencioná-los, ele vai dizer ou o quanto eles foram ruins e isso moldou o seu caráter, ou o quanto eles foram excelentes e isso também moldou o seu caráter. E quando os nossos filhos estiverem falando a nosso respeito, o que eles dirão de nós? Que nos viram exercendo a palavra de Deus em nossa casa, ou que nós éramos pessoas orfanadas das Escrituras, que embora nós os levássemos até a igreja, para a escolinha dominical, para os cultos, para os trabalhos, mas a Bíblia estava ausente da nossa sala de estar, estava ausente da nossa mesa de jantar, estava ausente do nosso trabalho, do nosso ir e vir. De modo nenhum. Os nossos filhos precisam crescer, vendo que a palavra de Deus é uma realidade premente em nossas vidas, que somos de fato sedentos pela palavra, porque somos sedentos por honrar e servir o Deus que nos libertou do mais terrível dos cativeiros. Esse cativeiro não foi o egípcio, nem o babilônico, mas foi o cativeiro do pecado, aonde outrora vivíamos, mas agora não devemos viver mais. A quarta questão que quero chamar a sua atenção
é para que se deve ensinar a palavra de Deus. E aí, os versos 10 a 12 nos dão um norte bem interessante nesse sentido, quando diz assim: Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. A palavra do Senhor deveria ser ensinada para que aquela geração jamais se esquecesse do que Deus fez por eles. Eles estão ali no deserto de Moabe, eles adentrarão a terra prometida dali a alguns anos, mas eles precisam estar zelando para que a geração que vai viver naquela terra prometida e as gerações subsequentes não esqueçam o que Deus fez por eles. É muito ruim, queridos, o desmemorizar das bênçãos de Deus. E às vezes nós esquecemos de estar recordando as coisas que Deus fez por nós. E não tarda para que nós possamos perder o sentido pelo qual nós vivemos. Se somos o que somos, se temos o que temos, e se aspiramos às celestes alturas, é porque Deus nos libertou, nos amou de forma extraordinária. E os nossos filhos precisam saber que o Senhor deles os ama extraordinariamente. Não é raro encontrarmos gerações que não seguem os passos da geração anterior. Quantas vezes nós vemos os pais na casa de Deus e os filhos longe dela? Não é assim em todos os lares. Muitos lares estão ali. Os pais, os filhos, os netos, os bisnetos, andando na verdade de Deus. Mas aquilo não é só uma dádiva que Deus concedeu. Aquilo requereu obediência às Escrituras. E o exemplo percorreu as gerações e foi sendo repetido. Como me alegra ver, às vezes, o bisnetinho sendo educado na palavra que o bisavô, a bisavó receberam. Então, nós precisamos ensinar para que jamais nos esqueçamos quem é o Senhor, a quem servimos e por que devemos servi-lo. Em último lugar, por que se deve ensinar? E diz assim os versos 13 a 16. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, pelo seu nome jurarás, não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tomarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, como tentastes em Massá. Queridos, Deus, Ele quer exclusividade. Ele não nos divide com outros deuses. O nosso coração precisa ser inteiramente dele, precisa estar inteiramente em suas mãos. E nós precisamos ser zelosos pela palavra. Existe um livro fascinante do Dr. J. Packer, autor que eu aprecio muito,
chamado O Conhecimento de Deus. Vale a pena você ler esse livro. E a grande e óbvia colocação de J. Packer ali é que o propósito de conhecermos a Deus é para que nós possamos nos relacionar melhor com Ele. E esse relacionamento piedoso com Deus, ele não vem da criatividade do nosso coração. Ele vem de uma compreensão saudável, bíblica, fiel das Escrituras. E se nós queremos ser homens e mulheres de Deus, se nós queremos que a nossa casa seja bem-sucedida e agrade a Deus e seja um lar espiritual, é imprescindível que a palavra de Deus reine em todo ele. Portanto, meus amados, nessa brevíssima palavra de hoje, eu quero dizer que as Escrituras, a Bíblia, se constituem no firme alicerce para a família de Deus. E dito isso, eu pergunto: aonde você tem alicerçado a sua família? Qual é a base da sua casa? Quais são os valores que reinam no teu exemplo para os teus filhos? Repense sua conduta de vida. Ainda há tempo de grandes mudanças. Ainda há tempo de levar o Evangelho a sério. Ainda há tempo de fazer muito pelos seus. Que Deus aplique essa palavra ao teu coração. Querido Deus, amado e bondoso Pai, vem fortalecer a nossa fé por meio das Escrituras, nos auxiliar a sermos íntegros para contigo e a jamais nos esquecermos da tua palavra santa, a qual é boa, agradável e perfeita para nós. Nos guie e nos guarde segundo a tua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha amada irmã, amigos amados, deixo-vos a paz e a graça de Cristo Jesus. Que vocês continuem assistindo e divulgando os vídeos do nosso canal, porque nós desejamos ser úteis às pessoas que o assistem. Não deixem de orar pela igreja de Acopiara e por mim e por outros servos de Deus que estão imbuídos do dever de proclamar Cristo. Que você e sua família sejam ricamente abençoados pela palavra de Deus. Deus os guarde em Cristo Jesus. Amém.